Boa tarde. Meu nome é Vitor Alves. Explicar sobre o que os resultados mostrados nesse vídeo apresentam e, o porquê o que esse experimento significa. Primeiramente, esse experimento ele serve para calcular o centro de massa da garrafa, que é colocado numa situação de que é inclinada de tal forma que o centro de massa dela, quando uma angulação quando ela é inclinada em uma certa angulação, o centro de massa dela se desloca, translada para a direita da região que está em contato com o solo. Como vocês podem ver no vídeo, essa quinazinha da garrafa que fica quando ela está deitada, assim, o centro de massa tende a se trasladar da esquerda para a direita. Por isso que a garrafa tomba. Sim, mas o que é que isso vai nos trazer? Quer dizer que quando nós deixarmos a garrafa numa angulação máxima, quer dizer que o centro de massa está bem alinhado verticalmente com a superfície, com a quina da garrafa que está em contato com o solo. Então ali está em equilíbrio. Qual é a vantagem de nós conseguirmos que nós iremos ganhar se deixarmos ela nessa posição? Nós temos a angulação máxima. Nós temos as medidas da base da garrafa e a altura não será necessária. Como já mostrado no vídeo, nós temos esses dados. Então, o que é que vai acontecer? Nós iremos usar o cálculo de geometria clássico, comum, relações de triângulos, e, entre outros, para poder calcular o centro de massa. Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu desenhei, obviamente eu idealizei a garrafa como sendo um prisma, um retângulo, na verdade eu desenhei mais como um retângulo para poder ficar mais fácil de demonstrar. Como a garrafa ela é simétrica, então eu considerei que ela está bem na metade da medida da base, bem na metade mesmo. Ou seja, se a garrafa tem 3,5 centímetros, então no x barra, ou seja, a coordenada x do seu centro de massa é a metade disso, ou seja, 1,75 centímetros. E aí o que é que eu fiz? Eu criei um triângulo, já que a coordenada y do centro de massa tem uma certa distância, obviamente normal, a base da garrafa, e eu já tenho a metade da medida, que também forma 90 graus, com o y barra, ou seja, a coordenada y do centro de massa. Então eu criei uma hipotenusa imaginária, certo? Essa hipotenusa não nos serve de nada, é só para apenas ter uma ideia do que irá acontecer. E criei um triângulo retângulo, certo? Com apenas uma das medidas conhecidas. Sim, então como eu consegui chegar ao centro de massa? Na coordenada y do centro de massa. Eu tenho o ângulo desse triângulo. Por quê? Porque eu tenho a angulação máxima da garrafa que irá ser mostrado nos vídeos. Já que eu tenho a angulação, eu posso usar cosseno ou seno ou tangente. Nesse caso é tangente, já que a hipotenusa não serve de nada. E aí eu tenho os dois catetos, que são o x barra e o y barra, as coordenadas do centro de massa da garrafa. Então eu fiz a tangente desses catetos e cheguei o y barra da garrafa. O que é que acontece quando eu deposito água? Obviamente, o centro de massa irá cair. O cálculo com a água, da garrafa com a água, do centro de massa da garrafa com a água, não é diferente. É aplicado da mesma forma. Vocês podem ver aí também, nos cálculos que serão apresentados, é calculado da mesma forma. Porém, o valor é diferente. E por quê? Porque quando nós acrescentamos outro corpo dentro desse corpo que está sendo estudado, o centro de massa dele tende a cair, já que as coordenadas do centro de massa, tanto x como y, é o somatório de I até N, de MI x ou y, I sobre M. Ou seja, será a somatória de todas as coordenadas dos corpos dividido pela massa deles total. Ok? Obviamente, em um certo ponto, que pode ser descoberto também, o centro de massa da garrafa com a água deixa de diminuir e começa a aumentar novamente até se estabilizar com o centro da garrafa original, ou estabilizar como igual,
ou ficar um pouco menor, mas não irá ficar maior, já que, obviamente, a água no máximo terá a forma da garrafa, então não poderá ser acrescentado mais, ou seja, o centro de massa da garrafa não tem como ficar maior, só pode ficar menor ou igual.